Positivando, seu quadro de perguntas e respostas aqui no canal. Meu nome é Thaís Oliveira, sou psicóloga, sou educadora parental pela disciplina positiva e aqui eu vou tirar todas as suas dúvidas de como educar o seu filho pelo melhor caminho do respeito e como ser uma mãe segura de filhos confiantes e independentes. Seja muito bem-vinda! E como é que será que você faz para me mandar suas dúvidas? É muito simples. Basta você ir lá no meu Instagram. Eu abro uma caixinha de perguntas toda semana. Vai lá, faz a sua pergunta que quem sabe eu respondo a sua pergunta aqui através de vídeo. As perguntas dessa semana já foram selecionadas, mas da próxima semana ainda não. Então quem sabe a sua pergunta pode estar aqui na próxima semana. Corre lá para fazer sua pergunta e ter sua dúvida tirada de como educar seu filho com respeito. Não esquece de deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seu comentário, isso ajuda muito a crescer o canal e a chegar essa mensagem a mais mamães por aí, tá certo? Bom, vamos para a primeira pergunta de hoje? Não se esquece, vai lá no meu Instagram, deixa seu like aqui também, mas vamos lá, vamos tirar as dúvidas de vocês. Por que as pessoas batem nos filhos? Essa pergunta é quase filosófica, assim, não dá pra gente responder assim com certeza. Cada um tem os seus motivos, cada um tem as suas justificativas, não que isso justifique alguma coisa, mas se você perguntar para as pessoas, cada um vai justificar de uma forma. Muitas vezes as pessoas vão justificar através do comportamento do filho. É porque ele não me ouve, é porque ele não me obedece, é porque ele não me respeita. Vai justificar as próprias ações através do comportamento dos filhos, quando na verdade não tem justificativa. Por que as pessoas batem em mulheres? Por que as pessoas fazem guerra? Por que as pessoas maltratam animais? Na maioria das vezes é porque as pessoas querem controlar o outro. Querem controlar essa pessoa, esse animal, enfim, que está junto com elas. Se sentem superiores a eles e querem mostrar essa superioridade através do controle. Muitas vezes é por isso que acontece essa agressividade com as crianças, para mostrar o seu controle, para mostrar, entre aspas, quem manda, para mostrar que você é melhor do que o outro e para controlar o outro. E sempre que a gente tem uma relação de controle, seja com criança, com adulto, com quem for, essa relação é muito perigosa. A gente tem que ter em mente que a gente está lidando com outras pessoas. A gente não tem controle sobre eles, mas a gente tem um relacionamento com eles. A gente tem amor para com eles, a gente tem empatia para com eles, a gente tem respeito para com eles. Assim a gente constrói uma relação. Com violência a gente não constrói uma relação, a gente afasta essa relação. A gente coloca uma relação de controle. Quantos adultos que sofreram na infância se afastaram ou quantos ainda têm medo dos pais, têm medo do julgamento dos pais, demoram a contar as coisas para a família porque vão se sentir julgados. Porque essa violência continua a reverberar a vida inteira, por mais que a violência física tenha acabado às vezes na infância, ela reverbera para a vida inteira. Então, por que as pessoas batem? Porque as pessoas querem controlar os outros. Porque as pessoas têm um desejo incessante de ter o controle sobre o comportamento do outro. Isso justifica? Não. Isso diz muito mais sobre o adulto do que sobre a criança. Diz muito mais sobre a falta de autocontrole, sobre a falta de entendimento sobre educação infantil e desenvolvimento infantil. Diz muito mais sobre esse adulto que não tem controle sobre as suas ações e não tem educação emocional do que sobre essa criança. Então, o que nos resta é estudar muito para a gente não fazer isso com nossos filhos, espalhar essa mensagem para que outras pessoas não façam e torcer para que nenhuma criança mais passe por isso. E trabalhar para isso também. Vamos para a próxima pergunta de hoje? Qual a melhor ferramenta de educação quando não sei mais o que fazer para o meu filho me obedecer? A melhor ferramenta é não ter ferramenta. Como assim, Thaís? Nesse momento, quando a gente não sabe mais o que fazer, quando a gente tá perdido, muitas vezes a gente perde a paciência, a gente foge do nosso autocontrole e a gente não vai conseguir pensar numa ferramenta, a gente não vai conseguir pensar em como agir através de uma cartilha, porque isso nem existe. A melhor ferramenta é o seu relacionamento. O que você pode fazer de melhor é se relacionar com o seu filho verdadeiramente. Entender o seu filho, conhecer o seu filho, olhar para o seu filho e saber por que ele está se comportando desse jeito.
tentar investigar o que está por trás desse comportamento. Se relacione com o seu filho, se conecte com o seu filho. Use da conexão, use do relacionamento. Isso vai fazer toda a diferença. E você vai realmente saber o que fazer naquela hora, porque você vai conhecer seu filho. Você vai saber o que ele realmente precisa e vai conseguir atender essa necessidade dele. Tá certo? Criança muito agitada, pode ser TDAH? Pode, mas pode não ser também. É muito difícil a gente fazer uma pergunta para quem, por exemplo, eu não conheço essa criança. Eu tenho uma característica dessa criança. Não dá para eu te afirmar se ele tem ou não com uma característica só. Não dá, e é irresponsável da minha parte afirmar sem nem conhecer a sua criança. Criança agitada, toda criança é. Você já passou na frente de uma escola na hora do intervalo? Quantos gritos, quanta criança correndo? Porque é normal da infância. O que a gente precisa tomar muito cuidado é que nos últimos anos aí a gente vem de uma medicalização das crianças, de um aumento de diagnóstico que às vezes não é real. A gente, muitas vezes os pais, né, preocupados, levam a criança em uma consulta que às vezes o profissional não nem vê a criança direito, já passa o medicamento para essa criança. Em uma consulta que às vezes o profissional nem olha para a criança, nem conversa com a criança, nem entende ali qual é a rotina dessa criança, já passa algum medicamento para essa criança ficar mais calma. Então, tomem cuidado. Muitas vezes uma pequena mudança de rotina, uma diminuição de telas, uma exposição maior à natureza, à luz do sol, né, mais brincadeiras, fazer algum esporte, já acalma esse comportamento da criança. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse querer diagnosticar tudo e qualquer comportamento da criança. Porque a maioria desses comportamentos, todas as crianças têm. A maioria desses comportamentos só mostra que a nossa criança é uma criança saudável. Então, toma cuidado com isso. Vamos para a próxima pergunta? Que momentos as telas são permitidas? Aí é muito de família para família. É muito de... qual momento eu quero que meu filho use telas? Qual momento eu entendo que as telas são aceitas? Até os 2 anos a gente sabe, já tem comprovado que não é indicado o acesso a telas para as crianças, porque atrasa o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, enfim. Não é indicado. Depois disso, o mínimo possível. Mas aí você vai me falar assim, Thaís, mas eu precisava tanto fazer uma comida, eu precisava tanto de 5 minutos de silêncio na minha casa, eu não posso usar as telas. E quando eu digo telas, estou falando de celular, tablet, televisão. Eu não sei mais o que fazer, eu não posso dar 5 minutinhos de tela? Pode. Isso é muito de família para família, sabe? Então é muito do limiar da sua família. Como é que é a sua rotina? Como é que é a sua rotina do seu filho? Seu filho tem momentos que ele vai para fora de casa, que ele brinca lá fora? Ele tem momentos que ele brinca com você? Poxa, se ele tem tudo isso, não tem problema ele assistir um desenho, ele ter um momentinho na frente da TV, sabe? Mas algumas dicas que eu te dou é: coloca na TV, evita colocar no celular, no tablet, porque pelo menos na TV você sabe o que ele tá assistindo, você controla o que ele tá assistindo, não fica aparecendo ali novas opções que ele mesmo pode escolher, que às vezes ele não tem maturidade para escolher, tá? E garanta que ele não vai ficar o dia inteiro ali, porque isso realmente vai fazer mal pro seu filho, tá? Mas uma assistida ou outra não tem problema, tá? O que não é legal é ele ficar o dia inteiro na frente das telas. O que não é legal é ele só viver na frente das telas. Ele não ter outro relacionamento. Então, vocês saírem de casa e ele ficar no celular. É vocês irem no restaurante e ele não conversar com as pessoas na mesa porque ele só tá no celular. É vocês irem andar de carro e ele não conversar com vocês porque ele tá no celular. Passar o dia inteiro na frente da televisão, na frente do computador, isso não é saudável. Agora, assistir um desenho aqui e outro ali é legal, mas sempre monitora também para ver a qualidade do desenho que ele tá assistindo, tá bom? Vamos para a última pergunta de hoje. Vamos lá. Como ter segurança para educar com respeito? Estudando. Eu sei que não era isso que você queria ouvir, provavelmente, mas essa é a resposta, sabe? Para tudo que a gente quer na nossa vida, a gente precisa estudar, né? Se eu quero ser uma boa profissional, eu preciso estudar. Se eu quero passar numa prova, eu preciso estudar. Se eu quero fazer um bolo diferente, eu preciso estudar a receita. Se eu quero, eu quero mudar a forma de me relacionar, eu preciso, sabe? Para tudo a gente precisa ter conhecimento. Para educar não é diferente. Em algum momento da história, eu não sei em qual, as pessoas entenderam que, nasce um filho, nasce uma mãe, eu já sei tudo que tem que fazer. Não, a gente não sabe. E a gente sabe cada vez menos, na verdade. Então, a gente precisa, sim,
estudar, a gente precisa sim se aperfeiçoar, a gente precisa procurar pessoas que possam nos ajudar. Porque quando eu tenho um conhecimento na mão, ninguém tira de mim. Quando eu tenho o conhecimento, eu tenho a segurança de que eu estou fazendo certo. Minha mãe me dizia uma frase quando eu era criança que faz sentido aqui agora também. Podem tirar tudo de você, mas o seu conhecimento ninguém tira. E é verdade. As pessoas podem tirar tudo da gente, mas o que a gente sabe, eles não tiram. E quanto mais a gente estuda, mais a gente tem segurança do que a gente faz. Mais a gente sabe que a gente está no caminho certo. E por que mais a gente sabe que a gente está no caminho certo? Porque a gente consegue entender mais sobre o desenvolvimento infantil, a gente consegue entender mais sobre o nosso filho, a gente consegue ter um olhar para a educação diferente. E a gente trata com respeito. Quando tem respeito, a gente sabe que a gente está no melhor caminho. Quando tem empatia, a gente sabe que a gente está no melhor caminho. Então, não tem uma resposta mágica. A gente precisa estudar, a gente precisa se esforçar para colocar em prática. E isso vai trazer a segurança. E eu tô aqui para ajudar quem precisar. Eu tenho meu curso Educando com Segurança, que as minhas alunas estão lá, estão aprendendo diariamente como educar com segurança, quais são as ferramentas para educação, como se relacionar melhor, como dar autonomia para as crianças. Então, eu convido a todas para serem minhas alunas também e ter essa segurança de educar com respeito. Tá bom? Muito obrigada por estarem aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessas respostas. Quer fazer uma pergunta para mim? Corre lá no meu Instagram. Quem sabe a sua pergunta pode estar aqui na próxima semana. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho e fazer um comentário com a hashtag positivando. Quem sabe eu vou lá e respondo seu comentário, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.